Oi, gente, boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está vendo em tais horários, tá, gente? Hoje a gente vai receber aqui, tá, uma mensagem diferenciada. Eu fiz a canalização de 3 cartas, tá, para as 3 opções. É o seguinte, essa carta é de você para você mesmo do futuro. Então, vocês vão ouvir em primeira pessoa, você mesmo, num futuro em até 2 anos, tá, gente? Lembrando, em até 2 anos, você do futuro vai estar mandando uma carta para você do presente. Tá, então você vai falar lá na carta como é que você vai estar, o que você teve que passar para chegar até lá, tá? Então, sim, pode ficar uma leitura grande. Se você quiser, você pode sim ouvir mais de uma opção, tá? Então escolha. Você quer a opção da sodalita, do quartzo verde ou a jaspe vermelha? Escolha um dos três cristais e vamos lá pro vídeo, tá? Primeira opção é o seguinte, primeiro nós vamos ler a carta, tá? E depois a gente vai ver com mais 3 cartas, tá? Desse baralho aqui, desse oráculo, o que você precisa saber sobre essa carta, sobre o seu futuro daqui a 2 anos, tá? A gente vai confirmar o que a carta tá falando, mas primeiramente vamos ler a canalização da carta e depois eu vou explicar o que eu vi ali fazendo a carta, o que eu entendi, tá? Vamos lá, hoje a leitura é um pouquinho diferente. Eu usei essa figurinha, tá, como selo, porque eu não tinha outra coisa, então eu usei isso, ó. Aqui está a carta, tá? Aí eu vou ler pra vocês. Não se importem muito com a minha letra, tá? Que não é uma das melhores, mas eu me esforcei, tá? Vamos lá. Primeiramente, saibam que quem vai estar falando na carta é vocês, né? Uma canalização, então é em primeira pessoa. Então, espero que dê pra entender, tá? Existiu um movimento que foi necessário ser feito para que essa angústia passasse. Isso começou quando cada vez mais eu me sabotava e me colocava em um lugar de culpa, insuficiência e agressões psicológicas que fiz contra mim mesmo ou mesma. Uma vez eu ouvi que escolher seguir um caminho dói, porém ficar parado dá na mesma. Por isso escolhi o caminho que me fazia bem, apesar de desafiador e de ter que deixar as coisas para trás. Buscar por felicidade e conforto é necessário em determinado tempo da vida. Por isso deixei de viver na ilusão e deixei para trás pessoas que nunca tinham certezas sobre mim. Por isso assumi a responsabilidade com a pessoa mais importante da minha vida, eu mesmo. Comecei a agir com postura mais rebelde e diferente do que as pessoas dizem, essa rebeldia é, na verdade, não ter medo de ser você mesmo. E fui. Lutei contra as minhas maiores dores e venci a indecisão, a confusão. Eu tomei a decisão de me curar, sem respingar em ninguém. Hoje não preciso fingir ser nada e muito menos ter medo de me expressar. Tenho a companhia de um novo mundo que me completa e abriu as portas para que eu abundantemente mostrasse aquilo que sou capaz sim de fazer e investir. Que bacana, né, gente? Porque assim, essa carta mostra, tá, que vocês daqui a 2 anos, tá, que é o tempo que eu coloquei aqui pra carta, vocês vão ter uma evolução psicológica, num sentido de que vocês vão crescer muito, vocês vão evoluir, amadurecer demais, sabe? Aqui na carta principalmente falou que você teve que fazer algum movimento na sua vida para chegar até esses 2 anos, que foi muito importante para o seu desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque você teve que deixar pessoas para trás, você teve que se descobrir, né? Pode ter acontecido ali alguma coisa na sua vida que fez com que você tomasse essa decisão. Tem que ser assim, tem que ser logo. Por quê? Porque você precisava
Você precisou tomar essa decisão para que você não ficasse no mesmo lugar, sabe? Então tinha algo incomodando, existia algo que fazia você perceber que você não estava sendo você mesmo, tá? E aí você precisou tomar uma decisão, uma atitude para que você se sentisse você novamente, sabe? Para que você voltasse a ser o que você sempre foi e a se descobrir, entende? Então aqui houve algum movimento que você teve que fazer para abrir as portas para você mesmo. E aí, como você falou, né, que você se tornou mais rebelde. Que diferente do que as pessoas dizem, a rebeldia, na verdade, não ter medo de ser você mesmo, né? Então pode ser que você sempre foi essa pessoa rebelde, essa pessoa que quebra as regras, que não tem medo de ser você mesmo, tá? Mas você precisou fazer algum movimento, precisou de alguma mudança, precisou deixar algumas pessoas para trás para que você percebesse que você sempre foi essa pessoa e que você não precisa ter medo de ser essa pessoa, sabe? Me veio alguns sinais também quando eu tava escrevendo essa carta, é que você é uma pessoa que gosta muito de forró, ou então você é uma pessoa eclética, você é uma pessoa que tem um trauma diretamente ligado a se descobrir, tá? Pode ser pessoas que se aceitaram, né, recentemente, ou seja, pessoas que podem ser LGBT ou que têm alguma condição psicológica que descobriram e as pessoas não aceitaram muito bem, tá? Então tem alguma questão assim bem específica de vocês que fez com que vocês tomassem esse movimento. Ou seja, eu tive que deixar de ouvir as outras pessoas, viver dependendo da aceitação das outras pessoas para que eu amadurecesse, para que eu evoluísse, tá? Aconteceu esse tipo de movimento aqui na vida de quem é da primeira opção, tá? Outra coisa, gente, pode ser que vocês gostam muito da cor amarela, porque a cor amarela, quando eu fui fazer, né, porque eu tenho uma pastazinha de várias folhas chamex coloridas. E a cor que me chamou a atenção pra carta de vocês foi a cor amarela, tá? Pode ser que vocês gostem dessa princesa. Pode ser que A Bela e a Fera seja um filme que vocês precisem ver, porque A Bela e a Fera fala sobre essa questão de aparências, né? Fala sobre a aceitação, de você crescer a partir de uma evolução, tá? Apesar de ser um romance, assim, que eu não considero muito normal, tá? Mas a história da Fera ali é muito interessante, porque a Fera era uma pessoa que queria chamar a atenção das outras, né? Que sempre quis, de alguma forma, chamar a atenção, porque ele não teve o amor do pai, ou então ele perdeu os pais muito jovem, né? Então, talvez exista aqui um trauma familiar na sua história, e que fez com que você não se aceitasse, com que você vivesse assim, sobre uma certa pressão da sociedade, sabe? Eu sinto em você uma certa pressão da sociedade. A primeira carta que a gente tem aqui, ó, é limites, tá? Carta dos limites. Então, exatamente, gente, isso faz muito sentido com o que nós vemos, porque para viver melhor, para ser mais feliz, pelo menos nessa faixa aí de mais de 2 anos, você teve que colocar um limite. Você teve que sair de um lugar que não te valorizava, você teve, na verdade, barreiras. Você teve que é essa questão de limites, né? Você teve que sair de um lugar, você teve que seguir em frente de alguma forma, para que enfim você conseguisse ser feliz, sabe? Para que enfim você conseguisse se aceitar. Então existia aqui algum lugar, alguma situação que não fazia bem para você, tá? Aí a gente vai tirar mais 2 cartas pra gente confirmar essa carta, tá? Olha, aprendendo, olha só que legal. Primeira opção. Primeira opção. Primeira opção, uma carta, por favor.
Ó, bênçãos ocultas. É isso. É como se você precisasse vencer essas barreiras, colocar limites também nas outras pessoas, na forma como elas te tratam, como elas acabam tendo uma certa grande influência na sua vida no momento, ou pelo menos a opinião das outras pessoas pode ter uma forte influência sobre você, que você precisasse limitar a forma como as pessoas limitam a sua vida, sabe? Tem essa questão aqui, é como se a opinião das outras pessoas, a visão que as pessoas têm sobre você acabam limitando demais a forma como você mesmo se vê, sabe? Como você mesmo conduz a sua vida, sabe? Então, você tem que não deixar mais as pessoas terem esse controle. O controle dessa narrativa e que é a sua própria vida, quem faz é você. Então, daqui a 2 anos, você vai tomar alguma atitude, pode ser que você saia da casa da família, que você se afaste de certas amizades, de certas pessoas que podem aí estar meio que projetando algum problema sobre você e acabam te pesando demais a sua vida, sabe? Pesando demais a convivência. E aí você tem que se afastar dessas pessoas, você tem que se afastar talvez da sua família, de pessoas que acabam te diminuindo, para que você melhore, para que você se sinta melhor com você mesmo. E é triste, né? Porque às vezes você gosta dessas pessoas, mas essas pessoas, elas não te fazem bem. Elas não contribuem em nada pra você, sabe? E aí é aqui, ó, aprendendo justamente. Até esses 2 anos você vai estar amadurecendo, sabe? Você vai estar entendendo aí que você tinha que colocar alguns limites em algumas pessoas e que você tinha que vencer essas barreiras que te limitavam em limitar as pessoas, né? E aí, diante disso, diante desse aprendizado, diante dessa evolução de comportamento, de consciência, você vai perceber, você vai ter a revelação, você vai poder aproveitar de algumas bênçãos que estavam ocultas, né, que ainda não tinham acontecido com você, justamente porque você ainda não tinha colocado esse limite, justamente porque você não estava fazendo o que era para você fazer antes, entendeu? Então, muito bacana, porque vai acontecer algo muito legal aqui para você, sabe? Você vai sei lá, você precisava sair da casa da sua família para aí você ter uma conquista material, você, enfim, conseguindo sair daquele esteio ali de um ciclo que acabava te adoecendo. Aí, enfim, você consegue ter uma conquista amorosa, sabe? Se você consegue conquistar uma pessoa na sua vida que realmente te faça bem, que realmente mereça você, sabe? Então, eu tô achando muito legal isso aqui, porque finalmente, depois de tanto tempo, talvez, durante esses próximos 2 anos, você vai conseguir sair de um medo, sabe? De um trauma que você tem que acaba te limitando e fazendo com que você não consiga viver aquilo que você precisa viver, sabe? Aquilo que já está ali pronto para você viver, mas você não consegue ver porque você tá se limitando demais, você tá se colocando numa caixa, sabe? Então é muito bom isso aqui, gente. Eu gostei, tá? Isso que eu tenho pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Oi, segunda opção. Primeiro a gente vai ler a carta, tá? Que é canalizada de vocês para vocês mesmos, só que você lá num futuro de até 2 anos, tá, gente? Não passa de 2 anos, é até 2 anos que essa carta aqui vai estar falando, tá? Sobre alguma mudança que pode acontecer, algo do tipo. A gente vai ler a carta e eu vou explicar para vocês o que eu consegui perceber na carta, tá? E aí a gente vai conversando, ok? A partir de agora eu vou ler a carta em primeira pessoa, então vou encaixando aí na situação de vocês, tá? Depois a gente vai tirar mais 3 cartas, olha só. A gente vai tirar mais 3 cartas pra gente entender aí o que essa carta aqui quis dizer, tá? Vamos entender mais. Um pouco de autoconfiança nunca é demais. Investi pesado em arriscar em novos horizontes. Me deixei viver, experienciar de todos os amores e desamores. Apesar de sempre achar que no final viria o fracasso, não foi me desesperando e esperando a resposta que concluiu que era melhor para mim.
foi exatamente o contrário. As escolhas de onde devemos ou não nos descansam. As escolhas de onde devemos ou não ficar nos descansam e ajudam muito mais do que o acesso a fantasias e responsabilidades me colocavam em situações dolorosas. Então, sim, eu escolhi viver algo primeiro que me levou a aprender mais. A partir disso, eu nunca mais fui o mesmo ou a mesma. Não foi fácil me desligar de uma crença que me colocou por diversas vezes em situações confusas. Então, para isso, tive que deixar dolorosamente muita gente. Mas quando cada vez mais rápido você vai entendendo que nem todo mundo vai escolher ficar, vai ficando tudo bem. Existiram outras milhões de possibilidades que me fizeram viver o extraordinário. Sempre me esquecia que poderia existir outro tempo, outras pessoas, outra vida e novas experiências. Tenho motivos para comemorar, e um deles é ser uma pessoa bem-sucedida e que, além de cuidar dos negócios dos outros, eu cuido de mim. Uma curiosidade, assim, para quem tá assim, né, quem se identificou com essa carta, né, quem veio para essa opção, é que ou você deseja ou você trabalha com administração, você é empreendedor, você trabalha com papelada. Não se prendam somente a essa curiosidade, né, essa característica, mas alguém aqui vai se identificar. Pode ter sido assim para uma pessoa, até porque é uma leitura coletiva, né? Mas uma característica de algum de vocês aqui é que vocês trabalham com administração, papelada ou é empreendedor, tá? Então, assim, existe essa grande possibilidade, principalmente eu entendi, porque eu ouvi isso, né, na hora de fazer essa carta, tá? Então, gente, aqui é muito bacana, né, porque aqui me parece que vai haver uma evolução na sua vida em relação à vida amorosa, à vida afetiva, né? Que ela falando, você falando no caso que depois daqui de 2 anos, tá? Que se passarem, depois desse aqui que você tá vivendo agora, que é uma leitura temporal, tá, gente? Você pode estar em 2037, então essa carta ela vai valer para 2038, 2039, tá? É tipo isso, é uma leitura temporal. Enfim. Então, aqui tá dizendo que você vai ter melhorado nesse sentido, sabe? Você vai estar mais desapegado, você vai ter entendido que existem outras pessoas, outras possibilidades, então você não vai se apegar ao sofrimento, à dor, àquela questão de ficar esperando pelos outros, sabe? Você vai estar melhor em relação a isso. Inclusive, você foi amadurecendo muito mais, entendendo que algumas pessoas podem não escolher ficar ao seu lado e que tá tudo bem. Você pode estar falando aqui também de uma pessoa específica, tá? Porque aqui durante a carta falou que você teve que escolher viver algo primeiro para perceber que não era para você ter vivido aquilo, mas que depois você vai ter entendido. Então, durante esses próximos 2 anos, você pode ficar aí com uma pessoa, tá? Você pode ter que se relacionar com uma pessoa, lembrando que você não pode controlar as coisas que podem acontecer ou não, mas é claro que você pode mudar, né? Se você tá percebendo hoje, no dia, na época que você tá ouvindo essa carta, que no presente tem uma pessoa na sua vida que você já sabe que não é pra viver, não é pra ficar esperando por essa pessoa, mas aí você fica esperando, você fica deixando essa pessoa ficar ali, sendo que não te merece, não é algo que te faz bem, né, que é saudável, você pode se mudar essa situação, fazer com que essa situação, esse sofrimento não aconteça, num sentido de que você pode escolher não estar ao lado dessa pessoa, mesmo sabendo que ela te faz mal, sabe? Então, assim, é isso. Me parece que vocês vão perceber ao longo desses próximos 2 anos, tá? Que existem pessoas que não valem a pena a gente lutar por elas, né? Não vale a pena a gente se esforçar demais por essas pessoas, porque às vezes não vale a pena, você vai só sofrer e não vai adiantar, e aí você vai estar durante esses próximos 2 anos amadurecendo isso, ó, eu não preciso esperar por ninguém, existem outras possibilidades, existem outras pessoas, essa pessoa não é única, não é exclusiva, sabe? Você vai amadurecer nas suas relações, assim como tá dizendo aqui, ó, que você vai ter motivos para comemorar, então pode ser que até mesmo nesses próximos 2 anos você vai focar em outra coisa, você vai
Focar no trabalho, focar na carreira, focar nos estudos. E aí, nos próximos 2 anos, você já vai estar melhor em relação a isso, sabe? É isso que me veio na mente, assim, pra dizer. E aí, uma característica, assim, de vocês, que vocês podem utilizar, assim, pra vocês identificarem se essa carta é pra vocês. Para alguns de vocês, eu ouvi essa questão da papelada, né, de administração, de empreendedorismo, pessoas também que têm ali por volta dos 35, 42 anos, ou que podem fazer até os próximos 2 anos essa idade. Uma outra coisa, mulheres bem-sucedidas, tá, mas que podem ter muito problema, assim, em estabilizar a vida amorosa, ok? Então, são algumas coisinhas que eu percebi e que podem ajudar você a identificar se essa é uma carta para você, tá? Mas não se apeguem somente a isso. Às vezes o conteúdo da leitura, tá? Vai ajudar muito mais vocês a identificarem do que essas características, tá? E aí agora a gente vai tirar mais 2 cartas além dessa que veio aqui, tá? Essa carta é do despertar, tá? O acordar. E a gente vai tirar mais 2 cartas para confirmar essa carta que saiu. Então, segunda opção, quartzo verde. Segunda opção, quartzo verde. Ó, já veio 2 aqui, tá? Ó, repetição mental, né? Que fala sobre esses padrões aí. Que lembra que você falou ali que você tinha um padrão? Pois é. É como se você tivesse ali um padrão de ficar sempre voltando a situações ou lutando por situações que já mostraram que você tem que seguir em frente, né? Ó, bem-estar, exatamente. Bem-estar. Então, ó, você vai acordar no sentido de que você vai assim, você vai perceber que você precisa parar de esperar demais. Olha, faz sentido até se você tiver escutado também a primeira opção, porque lá fala muito sobre se desapegar da opinião, né, das outras pessoas, de se desapegar daquilo que o outro pensa, né, viver por si mesmo. E aqui já fala, ó, que você vai despertar, você vai perceber que você precisa parar um padrão que você tem de comportamento, de ficar sempre ali esperando por uma pessoa. Num sentido de você ficar ali sempre fazendo de tudo, lutando, e muitas vezes lutando sozinho pra continuar um relacionamento, pra você sempre estar esperando por uma pessoa que não está disponível para você agora, mas pode estar depois. Pare com isso, sabe? Eu sei que você é uma pessoa que pode ser sensível, intenso, que acredita ainda que o amor, ele precisa ter todo esse sacrifício pelo outro, mas não faça isso. Às vezes é muito inconsciente, sabe? Você acaba não dando certo em outros relacionamentos, não se jogando em outras situações, não se arriscando, como aqui na carta você falou que você decidiu arriscar, decidiu viver novos horizontes, né? Olhar para esses novos horizontes e buscar por eles, tá? Pode ser que você não fazia isso, você ficava ali, né, você mesmo sabotando novos relacionamentos, novas possibilidades, porque você ficava ali como se estivesse dormindo e só fosse acordar quando você essa pessoa que você tanto achava que gostava e que sentiu mesmo por você já estivesse disponível para viver algo com você, tá? E aí que tá dizendo que não é bem assim. Não pode ser assim, porque aí você acaba repetindo um padrão que outras pessoas não chegam para você justamente porque é você mesmo quem está se sabotando, tá? Então às vezes você se pergunta, meu Deus, por que parece que a minha vida tá travada, parece que nada tá acontecendo, porque às vezes você fica esperando por uma coisa, pode ser uma situação amorosa, um trabalho, fica muito tempo ali só se fechando a uma situação que você já percebeu que não tem mais caminhos, que não tem mais para onde andar, não tem mais como consertar, mas você fica ali repetindo, dando murro em ponta de faca, sabendo que não. E aí quanto mais você dá o murro, mais você se corta, mais você se fecha, mais você se constrange, mais você
você se magoa, mas mesmo assim você fica ali continuando, insistindo naquela situação que você sabe que não tem um resultado, não vai ter como salvar, não vai ter como melhorar, sabe? Então aqui tá falando que nesses próximos 2 anos você vai buscar, né? Você vai acordar para isso, você vai perceber que você tá fazendo mal a si mesmo, continuando nesse padrão de comportamento, vai se respeitar e enfim você vai buscar pelo seu bem-estar. Tá? E aí, podendo você estar sozinho aí, né, ou não, tá? Tendo conquistado novos relacionamentos, como você falou ali, você vai estar vivendo amores e desamores. Então, você vai perceber que você não pode se prender a situações que te fecham, te constrangem, te magoam, mas você também não pode deixar de viver experiências porque elas são necessárias para o nosso aprendizado. Quanto mais você experiencia, mais você tem chance de amadurecer, de perceber coisas que você não percebia antes. Porque as pessoas, elas romantizam muito as coisas, né? Mas a verdade é que muitas vezes você precisa passar por uma situação para que você cresça, sabe? Assim como você também não pode romantizar o sofrimento, como por exemplo essa questão que eu tava falando para você, que muitas vezes você continua em uma situação que você acabou romantizando um sacrifício que é desnecessário. Para amar alguém, para gostar de alguém de verdade, você não precisa se sacrificar ao máximo ao ponto de você esquecer de si mesmo, não é sobre isso, mas você perceber, ok, essa situação eu tentei, não deu certo, agora eu vou para outra etapa, agora eu vou para outras experiências, eu vou me abrir. Por quê? Porque se não deu certo, não tem por que eu ficar ali. Se for para ser, né, vai ser, a pessoa vai, aquilo que está no seu caminho, gente, não se perde, aquilo que é para ser seu não se perde em outro caminho. É o que eu sempre falo. Eu sei que essa frase, o que for para ser será, pode acabar sendo bem chatinha, porque às vezes você acaba se colocando inconscientemente numa espera, mas é necessário esperar vivendo, tá? É necessário viver a vida, é necessário seguir em frente, entende? É isso, gente. Isso que eu tenho para vocês. E se apeguem mais a essas mensagens do que as características, tá? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau, gente. Olá, terceira opção. Vamos lá começar a leitura de vocês, ó. Primeiro a gente vai ler a carta, tá? E depois eu vou tirar mais 3 cartas desse oráculo pra gente confirmar aquilo ali que foi dito na carta, tá? Então agora eu vou começar a ler em primeira pessoa, como se fosse vocês. Lembrando que é uma leitura temporal, tá? Isso vale a partir do momento que você vê essa leitura, sendo no dia, no momento que eu postei ou não, tá? Então isso aqui vai valer para os próximos 2 anos da sua vida, no momento que você vê esse vídeo, tá? É isso. Vamos lá. Carta 3. Assumir uma posição de destaque exige coragem e responsabilidade. Por isso, minha nova vida se iniciou quando tive que ver por outra perspectiva. Eu não pude me dar o luxo de continuar na mesma, pois tudo me levava a tomar uma ação e iniciar uma caminhada que me levaria ao sucesso. É a superação dos meus piores medos. E a superação dos meus piores medos. E apesar disso, exigir que eu não ficasse no mesmo lugar e tivesse que lutar contra meus maus hábitos, eu fui e encarei a mim mesmo ou a mim mesma tendo que colocar por vezes uma armadura contra meus mimos e instabilidades. Por isso não posso dizer que eu não sou forte. Eu tive que vencer, me desafiando ao pior costume do ser humano, acreditar que a zona de conforto vai levar a algum lugar. Renasci recebendo novas ideias de meu próprio corpo, conduzindo-me para aventuras e emoções que eu nunca havia vivenciado, pois me apeguei muito à dor há 2 anos atrás. Aí, gente, veio aqui como possíveis identificações de se essa leitura é para você. É uma nova música que tá gerando uma trend aí no TikTok, que eu fiquei ouvindo muito enquanto eu tava escrevendo a carta, né? Tipo, vinha na minha mente a música, que é aquela... Que o amor morra. É uma música da Luísa Sonza, né? E aí ficou ouvindo muito essa música na minha cabeça na hora que eu tava escrevendo. E aí, assim,
Eu acho que você, assim, eu acho não, né? O que está aqui, pelo que eu tô entendendo, gente, você vai ter que se desafiar, tá? A partir de agora, até os próximos 2 anos, você vai passar por uma espécie de desafio, de lutar contra si mesmo, tá? Num sentido, gente, que você vai ter que deixar para trás alguns maus hábitos que você tem, tá? Isso não quer dizer deixar de ser quem você é, nunca, jamais deixe de ser quem você é, pelo amor de Deus. Enfim, jamais deixe de ser quem você é, por favor. Mas aqui é num sentido de que você vai ter que deixar alguns maus hábitos para trás. E pelo que eu tô percebendo, pode ser que você tinha assim, um comportamento meio preguiçoso em buscar uma vida melhor, arrumar a sua vida financeira, talvez você vai ter que assumir uma posição de destaque, então, por exemplo, você vai assumir um posto de liderança no seu trabalho. Você vai ter que ser pai ou mãe. Você vai ter que mudar de casa e vai morar sozinho. Tudo isso exige uma posição de destaque, porque é você que vai ser o protagonista da sua vida. Ninguém vai poder fazer as coisas por você. É você que vai ter que correr ali por você. Você vai ter que assumir um posto de liderança para você mesmo e aqui para alguns até para outras pessoas, sabe? Então assim, aí tá falando que nessa nova vida que vai se iniciar nos próximos 2 anos, você vai ter que enxergar com uma nova visão de mundo, você vai ter que ter outra perspectiva, você não vai poder ficar na zona de conforto, é aquilo que você fala, né? Você vai ter que se desafiar a sair ali de um hábito, de um pensamento, uma crença que muita gente tem de que ficar na zona de conforto vai te livrar de alguma coisa, vai te tirar do perigo, mas não, gente, só vai piorar. Lembra daquela frase da primeira carta que eu não sei se vocês estavam, mas para alguns tá me vindo na cabeça que algum de vocês escutaram a primeira carta, que diz assim, ó, escolher caminho dói, mas ficar parado dá na mesma. Isso é uma música que eu ouvi da MC Luana, que ela fala isso, e é uma pura verdade, gente. Escolher um caminho, e muitas vezes ouvir a verdade, porque você tem que escolher um caminho, você tem que fazer uma decisão, ninguém pode ficar em cima do muro, dói. Porque muitas vezes você tem que deixar muita coisa para trás, principalmente um hábito que você tem de proteção, sabe? Muitas vezes as pessoas ficam na zona de conforto por uma proteção, por uma necessidade de proteção, tá? De autoproteção no caso, mas se você não escolher um caminho, vai doer, e se você ficar parado, vai dar na mesma, porque vai doer quantas vezes você não sair, quantas vezes você não escolher um caminho, vai doer mais. Quantas vezes você escolher ficar na zona de conforto, vai doer mais. Porque quem fica na zona de conforto, quem escolhe ficar sempre no mesmo caminho, numa mesma coisa que acaba te limitando, te paralisando, vive coisas desnecessárias porque está escolhendo ficar naquilo. Porque não sai do erro, entende? Então é necessário evoluir, melhorar, expandir a sua vida, não ficar na mesma, entendeu? E aqui veio uma música, eu acho que essa música é de Raul Seixas, tá? Se eu não me engano. Eu nasci há 10 mil anos atrás, eu vou buscar. Música. Eu nasci. Raul Seixas, é isso mesmo. Eu vou ler pra vocês. Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na praça, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir, ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo para pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu vi. Enfim, aí vocês podem depois ler o resto dessa música, gente, mas o que eu entendi, gente, é que você é uma pessoa que já viveu muita coisa, que tem uma carga muito forte, sabe, de conhecimento, de coisas, só que você não tá usando isso. Sabe, é como se você tivesse uma gama de informações, de coisas que você pode aproveitar, mas você não tá fazendo isso, sabe? Pode ser que essa música seja algo como referência também para você entender
que essa leitura é pra você, tá? Mas aqui, gente, nossa, sabe o que me vem? Que você tem uma característica muito forte de liderança, mas você não usa isso, sabe? Você não usa isso. Enfim. Vamos lá. Agora a gente vai tirar, tá? Mais 2 cartas desse oráculo, tá? Pra gente saber mais. Pra gente talvez até confirmar, tá, gente? Aquilo que foi dito na carta escrita, ok? Ó, aqui diz que existem respostas dentro de você. Olha, pode ser que você tenha insights, né? Tipo, você é uma pessoa intuitiva, tem insights. Você já recebeu várias mensagens de tarô, você já foi ler cartas, ou então você sabe que você tem que fazer alguma coisa, que tem alguma coisa que você pode aproveitar, um talento, uma coisa que você pode fazer e que vai te ajudar num processo, tá? Que vai te evoluir, só que você não tá fazendo. Então, existem respostas dentro de você, tá? Que você precisa só seguir esse caminho, tá? Você só precisa começar a fazer. Então, mais 2 cartas para a terceira opção. Ó. Nutrir-se. Terceira opção, por favor. Meu Deus, olha só. Gente, vocês sabem o que vocês têm que fazer. Existe alguma coisa que vocês sabem que vocês têm que fazer. Ó. Tem muita informação. É aquela pessoa, né? Que a faca e o queijo na mão, mas não corta, não faz, não leva pra lado nenhum. Só mais uma carta, gente, pelo amor de Deus. Terceira opção, ó. É que você tem gatilho, né? Eu vou contar uma experiência pra vocês que talvez ajude vocês a entender essa situação de vocês aqui. Alguns de vocês sabem que eu canto, né? E assim, teve uma parte da minha vida que eu comecei a fazer música e postar num canal. Até hoje eu tenho esse canal. Eu sempre deixo aqui o link pra vocês. Só que teve um período na minha adolescência que eu cantava muito na escola e teve um dia que eu fiz um show dentro da escola e as pessoas começaram a vaiar, né? Algumas pessoas começaram a vaiar eu cantando. E aí, a partir daquele momento eu travei. Eu nunca mais quis cantar, eu me escondi. Por quê? Porque eu tinha muito medo disso acontecer de novo. Por mais que eu soubesse que poderia não acontecer, eu fiquei com esse medo, sabe? Da reprovação, da não aceitação, né? Da rejeição. Então, eu comecei a, tipo, não, eu não quero mais ser cantora, sendo que é a coisa que eu mais quero no mundo, sabe? Então, é tipo isso. É como se você soubesse que você tem um sonho, você tem um talento, você tem uma habilidade, você tem a oportunidade, mas você não vai. Por quê? Porque você acabou sofrendo algum trauma, tendo gatilhos que fazem você fugir daquele sonho, daquele desejo, daquela possibilidade, porque você tem medo de não dar certo, você tem medo de alguma rejeição, de alguma coisa, sabe? Quanto mais você se prende, apesar de ter as respostas, menos aquilo parece capaz, menos aquilo parece que existe a possibilidade de realmente dar certo, porque você tá com muito medo de dar errado, né? Então, existe aqui uma escolha que você tem que fazer, porque você tem respostas, você sabe o que você tem que fazer, tá? Mas para isso você tem que, sei lá, fazer uma terapia, ou então você precisa fazer uma reprogramação mental. Aí me veio uma frase aqui na minha cabeça que eu vi, até repostei outro dia no Twitter, que é X, né? Mas eu falo Twitter. Que é assim, ó.
Ninguém fala da reprogramação mental que você tem que fazer depois de sofrer tanto trauma. E me veio a questão da música que eu tava falando agora, exatamente. Você é uma pessoa muito traumatizada, provavelmente, tem muito gatilho, olha. Triggers, que é gatilho. Você tem muito gatilho, né? E aí, por isso, quando você vai tendo a resposta, quando você vai sabendo que você pode fazer algo, mas aí você para. Por quê? Porque você não tá nutrido o suficiente. Você ainda não superou o suficiente para você fazer essa escolha, para você agir conforme, sabe isso? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.